Vamos ler a Bíblia. 1 João, capítulo 2, verso 13. Nós já conversamos sobre os pais que conhecem a Jesus, a Deus, desde o princípio. E no verso 13 tem uma outra parte, né? Que da mesma forma João ele afirma. Vamos ler o verso todo, já que você lê muito a Bíblia. Vamos ler o verso todo, né? Diz assim: Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Isso aí, né? Então, a preocupação de João escrevendo essa carta é uma preocupação com toda a comunidade, porque nós percebemos que João está escrevendo tanto a pais, como a jovens e como a filhos, como você vai ver mais para frente. E ele percebe, a gente percebe na escrita de João, que ele entende o jovem da época dele. E ele diz que o jovem, ele está escrevendo porque o jovem venceu o maligno, né? Então essa é uma afirmação para quem conhece a comunidade a qual ele está escrevendo e também conhece o jovem. E uma das coisas que ele diz sobre um outro personagem que a história sempre vai revelar, a história bíblica sempre vai revelar, que é o maligno, né? E é claro que ele está declarando aqui que esse maligno é o diabo, né? Então ele está dizendo: jovem, olha, você venceu o diabo, né? Quando o Novo Testamento fala sobre vitória, como ele está dizendo aqui, que venceu, é porque ele está dentro de uma cultura imperialista, de guerra, e por isso ele usa esses termos, vencer, porque vencer tem referência a um combate. Houve um combate para eu poder vencer, para eu poder subir no pódio, eu competi com alguém. Por isso ele está afirmando vencer, vencer. E a palavra vencer no Novo Testamento original significa Nike, é o vencedor, né? Como significa o quê? Nike é a marca. Então ele está dizendo: jovem, você usa Nike, né? Mas na verdade é assim, a palavra vencedor que ele usa, que é Nike, é aquele que combate, aquele que compete, aquele que chega no pódio, que chega primeiro, né? Que sobreviveu, porque todo combate existe aquele que morre e aquele que vive, né? Quando você assiste uma corrida de Fórmula 1, o cara que chega em primeiro lugar, ele vai ter a sua champanhe estourada, o troféu. Então ele está dizendo desse combate que o jovem tem contra o maligno. E na verdade, todos nós que estamos na mesa, de alguma forma, nós temos essa luta, mas nem toda a luta é o diabo que nos colocou.
Deus, ele promete a vitória, porém ele promete estar junto com você. Ele não promete uma vitória solitária, ele promete uma vitória com a presença dele. Uma outra coisa que nós percebemos nesse texto, quando diz sobre vencer, é que Deus, ele não te isenta de problemas. Então essa é uma coisa que nós temos que pensar. Quando nós falamos nós vencemos, é porque vencemos algum problema ou alguém. Então Deus, ele nunca promete algo sem sofrimento, sem luta, sem dificuldades. Então, o nosso Deus, ele vai estar junto com você, mas ele não te promete que vai te tirar do lugar. Ele vai estar junto. Quando Moisés, né, que vocês assistiram lá, os 1000 mandamentos, né, da Rede Record, que é horrível aquele seriado, Deus falou para Moisés: Moisés, você vai libertar o meu povo. E depois levou ele para o deserto, toda a multidão. Então, a libertação não significa que eu não vou passar por nenhum deserto. Então Deus prometeu a libertação para o povo, mas também permitiu que o povo passasse por dificuldades. Então, toda a Bíblia é cheia de anúncios dizendo que você é filho, que você foi salvo, mas não te isenta dos sofrimentos e das batalhas que você vai ter que enfrentar na vida. Então é algo que nós precisamos entender como jovens que vocês são, né? Vocês são jovens e vocês com certeza terão lutas a vencer, dificuldades a passar, problemas a superar, né? Então, essa palavra vencer é sinal de superação. Então, Deus, ele vai estar do teu lado, cooperando com você, para você ser uma pessoa que supera os problemas, que luta para agradar a Deus e para poder vivenciar a presença de Deus. Então, quando ele diz em vencer, ele está dizendo dessa batalha que você tem. Essa batalha que nós temos em relação ao diabo é aonde? Dentro de nós mesmos. Essa batalha que nós temos contra o diabo, que muitas vezes a gente fala, é o diabo, não é. Algumas batalhas não é o diabo e você põe culpa nele. Então, esse é um problema humano da criação também, porque nós gostamos de transferir a culpa. Nós sempre estamos falando da culpa e apontando o dedo para o outro. A gente nunca assume a culpa para nós mesmos. Mas essa batalha que João diz, não é uma batalha que a gente possa visualizar, mas é uma batalha na mente. Porque o diabo, ele não pode nos tocar por sermos cristãos, por nós entregarmos a vida para Jesus. O diabo não pode nos tomar, o diabo não pode entrar na gente, né? Ele pode possuir uma pessoa sem o Cristo, mas ele não pode possuir ninguém que tem o Cristo. Porque o próprio João vai dizer que o maligno, ele não pode nos tocar. Então não existe possessão demoníaca para o cristão. Aquele que é crente mesmo não vai cair endemoniado de jeito nenhum, né? Então, isso faz com que a gente pense que a batalha é na nossa mente.
E Paulo vai dizer que a gente tem que colocar o capacete da salvação. Por quê? Porque o maligno ele pode jogar dardos inflamados na sua cabeça. O que Paulo está dizendo? Ele usa também a cultura da guerra para explicar a situação que ele quer falar para o pessoal de Éfeso. Mas é algo que acontece. O inimigo está do lado de fora. Esses dardos inflamados são pensamentos que vêm do lado de fora. Que muitas vezes você não está pensando em absolutamente nada e o pensamento vem na sua cabeça. Isso é um dardo inflamado, né? E João, o apóstolo, ele está dizendo que o jovem venceu. Ele afirma: eu vos escrevo porque vocês venceram o mal. Então, o diabo em si, ele é muito furioso em relação àqueles que estão andando com Cristo, porque ele não pode possuí-lo, ele não pode tocar em nós, né? Teve uma vez que um rapaz chamado Charles, ele caiu endemoniado na casa de um outro missionário. E aí me ligaram correndo, porque lá o pessoal achava que o pastor tinha que ir para orar e para expulsar o demônio, né? Isso também não pode acontecer. Se caiu o demônio, nós não temos autoridade em nós mesmos, mas nós temos autoridade em Cristo para expulsar qualquer tipo de demônio que exista, né? As pessoas colocam vários nomes do demônio, mas a Bíblia só diz de alguns nomes. Ela diz maligno, inimigo das nossas almas, o diabo, Satanás, né? Então tudo isso é adjetivo do próprio diabo, né? Então não tem tranca-rua, pomba-gira, isso é tudo nome que se dá ao demônio. Mais nada, mas é uma nomenclatura ou uma categoria que não tem nada a ver com o Novo Testamento. Então, o que a gente precisa entender é que é demônio e precisa sair. Então nós temos autoridade. Aí eu cheguei na casa para expulsar, ele estava enrolado nas pernas de um senhor. E ele mordeu esse senhor, né? O rapaz endemoniado. E aí eu expulsei o demônio do cara e o cara não sabia nem o que estava acontecendo. Então a pessoa que é possessa do demônio, ela não sente dor. Então essa é uma coisa interessante, né? Quando ela está possessa, ela não sente dor nenhuma. Você pode beliscar, você pode dar tapa, você pode fazer o que você quiser, ele não vai sentir dor nenhuma. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que ele não teve condições nenhuma de tocar em mim, né? Mesmo a pessoa possessa, ela não teve condições de tocar em mim, de me morder, né? E teve uma outra mão que aconteceu, teve várias possessões assim na minha vida, mas o que eu achei impressionante algumas pessoas enrolarem como cobra nas minhas pernas, né? Então eu não sei se você já passou por pessoas que estão endemoniadas e tal, né? Então você tem toda a autoridade, é isso que eu quero dizer, você tem toda a autoridade de expulsar o demônio em nome de Jesus. Você não vai expulsar um demônio em seu nome, porque ele não vai sair, né? Mas se você expulsar no nome, porque o nome de Jesus tem autoridade, o demônio com certeza sairá, né? Então ele está falando disso, que o demônio pode lançar dardos inflamados, que o demônio pode cirandar, né? Porque Pedro também diz que o diabo está ao derredor querendo nos tragar, como um leão, né?
ao derredor querendo nos tragar, e com certeza ele é incansável. Ele não é como nós que cansamos, ele é incansável. O que significa isso? Cara, a vida toda dele, até ele ir para o inferno eternamente, ele vai nos tentar, ele vai lançar dardos, ele vai fazer alguma coisa para nos derrubar. Sempre ele vai estar ao derredor como o leão, querendo nos tragar. Então, vai ser uma luta constante o resto da vida? Sim. Alguns terão lutas mais ferrenhas, outros terão lutas mais leves, porque claro que Deus, ele vai cooperar com vocês, sabe das suas fraquezas e tudo mais. Mas uma das coisas que nós temos que entender é que o diabo é incansável. Ele vai trabalhar para te derrubar. Ele vai trabalhar para poder te tragar. Então cabe a nós lutarmos de maneira certa, e o combate, é claro que temos, todas as vezes. Quando nós estamos ociosos, nós podemos ser atacados. Quando nós estamos trabalhando, nós podemos ser atacados. Quando nós estamos caminhando, nós podemos ser atacados. Quando nós estamos dormindo, nós podemos ser atacados. Tudo pode acontecer. Mas uma das coisas é certa: nós temos o Senhor Jesus, que ele já venceu na cruz. E esse é a alegria do cristão. O cristão, ele tem a possibilidade de vencer o maligno. E esse vencer que João diz é algo definitivo. Ele não fala de vencer uma coisa que não é definitiva. Então é um vencimento que você já tem como fato na sua vida. Por isso ele escreve: escrevo-os aos jovens, porque os jovens venceram o maligno. Então o nosso inimigo está vencido em nome de Jesus. Amém. E nós vencemos o diabo não porque resistimos, porque o Novo Testamento, ele diz que nós não podemos resistir o diabo. Nós temos que lutar contra ele, E não é uma resistência. A resistência é quando você fica firme, esperando o ataque. Não, nós atacamos. A Bíblia diz que a porta dos infernos não prevalecerão contra a igreja. Então nós vamos ao inferno, nós vencemos o diabo. Você tem toda a autoridade. E é claro que alguns têm medo do diabo, sendo cristão, porque medo é algo que está dentro do fator humano, está dentro da humanidade. Alguns têm mais medo, outros têm menos medo, mas todos nós passamos de alguma forma por algum tipo de medo. Mas você tem que, de verdade, acreditar que esse Deus é maior do que o diabo que vem lutar contra você. E você já tem a vitória, porque é algo que João diz nesse texto, porque vocês venceram, Então já está vencido o diabo. Então você não precisa pôr a culpa no diabo quando algo acontece, porque já está vencido mesmo, Então é uma das coisas que nós precisamos parar. Você que gosta de assistir R.R. Soares, o Silas Malacheia, o Pedir Mais Cedo,
Esses vagabundos da televisão aí, o Palharim, que já diz, né? É palha mesmo, né? Mas é essa porcaria, essas pessoas aí. Eles põem a culpa, tudo no invisível, para que você acredite, né? Mas a Bíblia deixa muito clara que você já venceu. Agora, quando eu caí em pecado, pastor, o que é? Porque você deu ouvido ao diabo e você quis fazer. É essa a parada, não tem outra coisa. Ele não pode tocar, mas ele pode falar para você, vai lá, mano, faz. Você já viu o desenho que tem um anjo bom e o diabo do outro lado? Então, é essa parada. É essa parada. Ele não vai deixar você sossegado. Entendeu? Mas a Bíblia já nos garante a vitória em Cristo Jesus. Porque a Bíblia, ele fala lá em Colossenses, Paulo vai dizer, Jesus venceu o maligno, ele desnudou o diabo e venceu o maligno, né? Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, ele venceu o diabo. Então, o efeito da cruz ainda é até hoje. Por isso que João está escrevendo que nós vencemos. Porque se Jesus morreu na cruz, nós crucificados estamos com ele. E se Jesus ressuscitou, nós ressuscitados estamos com ele. Amém. Então ele não tem poder sobre as nossas vidas. Porque você está lavado e remido no sangue do Cordeiro. Amém? Então, aceite isso como bênção de Deus para a tua vida e resista, né? Lute com o diabo. Mas uma das coisas que Paulo diz é que a gente não consegue resistir às tentações. Paulo diz que as tentações nós temos que fugir. Então, como que a gente foge? A Bíblia diz que nós temos que nos submeter a Deus, resistir o diabo. E ele fugirá de nós. E ele vai fugir de você. Como que a gente vence essa batalha? Se submetendo a Deus. Se você não se submete a Deus, você vai perder a batalha. Agora, se você é filho de Deus, você já está submetido a Deus. Então, o diabo vai fugir de você. Mas a tentação, a Bíblia diz que nós temos que fugir, né? Então, nós fugimos para onde? Para Deus. Fugimos para onde? Para a palavra de Deus. Fugimos para onde? Para a oração. Nós temos que fugir. Porque a tentação é uma coisa que vai alimentando sua cabeça. Vai trazendo informações que nem mesmo é verdade, mas você vai alimentando essas mentiras que estão dentro da sua cabeça. E aí você se vende a esse pensamento que está dentro de você. Tem um cara, muitos anos atrás, chamado Lutero, um bêbado, ele disse da seguinte forma: você pode permitir que o passarinho voe ao redor da sua cabeça, mas você não pode fazer com que ele crie ninho na sua cabeça. Então, ele vai voar ao redor de você, mas você não pode permitir que o ninho seja implantado na sua cabeça. Então, como que eu tenho que fugir? Eu tenho que fugir para os braços de Jesus e fugir para a palavra de Deus e fugir para a oração. E se todas essas coisas que eu fiz ainda continuo com os pensamentos enegrecidos, eu tenho que procurar alguém e falar que eu estou passando por essa situação. A gente tem que saber avaliar as nossas vontades, né? E nós temos que confiar que alguém é irmão e que alguém é discípulo de Jesus nessa casa. Não é uma pessoa que é cúmplice,
Cúmplice é aquele que guarda o pecado, né? E não luta junto com você, e não te confronta. Isso é cúmplice. Mas quando ele errar e alguém denunciar ele, ele vai jogar na banca você também. Então, isso é cumplicidade, né? Discípulo de Jesus não tem carta na manga. Não tem carta na manga, mano. Não guarda. Entendeu? Discípulo de Jesus, ele fala a verdade. Então eu tenho que ter pessoas que são discípulos de Jesus para falar com ele. Ah, é com qualquer um da casa? Não, cara, porque aqui em casa nem todo mundo é discípulo de Jesus. Alguns querem, outros não, né? Alguns vão trazer você para dentro da casa, outros vão te empurrar para fora. Isso está certo já, né? Ninguém todo mundo aqui sabe, né? Todo mundo aqui sabe quem está querendo andar com Jesus e ser discípulo de Jesus e quem não está, né? Todo mundo aqui sabe, né? Então você precisa usar das armas que a Bíblia nos dá para vencer o maligno, que é a oração, que é o escudo da fé, né? Que é o capacete da salvação, que é a palavra como espada, né? Todas essas coisas são ferramentas para que a gente vença o diabo. Mas como eu sei que você lê muito a Bíblia aqui nessa casa, e é claro que você não lê tanta Bíblia, porque você não tem tempo para ler, né? Porque tem tanta coisa para fazer que você não consegue ler a Bíblia, né? Então eu sei que você está usando a Bíblia da maneira correta. Que a Bíblia também tem duas formas de usar, né? Você usa a Bíblia para dizer, ele não faz isso, ele não faz aquilo, e tem a Bíblia que você usa, Deus me ajuda, né? Me ajuda a fazer isso, me ajuda a fazer aquilo. Então, né? A espada tanto pode matar alguém como pode te matar. Você pode se defender. Então, que Deus possa nos ajudar a assumir essa palavra e falar, Deus, de verdade, eu sou um Niker, né? Vencedor. Niker, né? Eu sou um vencedor, porque o diabo já está vencido. Em nome de Jesus. Todos os passos que você der, seja para a vitória em Cristo, né? Na tua vida. Tá bom? Deus já venceu na cruz do Calvário o nosso inimigo. Não abandone esse pensamento, porque isso é Bíblia. Tá joia? Não dê voz a esses pastores televisivos que não servem para você. Tá? É isso aí. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, Paulo, você falou aí que a Bíblia ela tem duas formas de ser usada, né? E eu estou tentando fazer desse modo que o senhor falou. Antigamente eu era um crente pá, que pegava a sujeira e ficava atacando nos outros. Só que agora eu estou tentando ser um crente enxada, que puxa pra mim. E quanto mais você tenta, mais o inimigo joga dardo, mais vem pensamentos ruins. Quanto mais você tenta fazer o bem, mais coisa ruim vem na sua cabeça. Então tá sendo uma luta muito grande. Mas pra honra e glória de Deus eu tô conseguindo ter discernimento agora. De que eu sou pecador, eu sou imperfeito, não sou agradável. E é uma luta muito punk. Eu tenho um irmão aqui na casa que quando eu não tô conseguindo arrepender, quando eu oro, não tô conseguindo, eu vou lá e chamo ele. A gente ora, a gente chora, a gente conversa e pra honra e glória de Deus eu consigo colocar a cabeça no travesseiro e ficar em paz. Mas antigamente eu não conseguia fazer isso. Eu guardava pra mim, jogava só as coisas pros outros e tudo que falava jogava pros outros não trazia pra mim. Então não tava adiantando praticamente de nada. Agora que eu tô trazendo as coisas pra mim, eu tô tendo discernimento. Eu não posso apontar ninguém, eu tenho que apontar eu primeiro. É isso aí. Assumir os erros. Tá certo?
Eu, a semana passada, eu disse que eu tenho as minhas trevas, né? Que eu quero sair das minhas trevas. Aí, segunda-feira, eu tava no meio do curso, tava voltando e caiu uma ficha assim, sabe? Entendeu? Se eu sair das trevas, eu tenho que começar a repreender agora os meus pensamentos. Pra mim não voltar mais para as trevas que eu tava. Aí eu comentei até com a Laura, vindo essa cara, pô, meu, eu tenho esse poder em nome do Senhor Jesus Cristo de repreender os pensamentos que vem mesmo, de vez em quando vem uma besteira na cabeça, não é nada muito sério, mas vem. Então, é o que eu quero nessa semana, repreender os pensamentos malignos, colocar em prática aquilo que Jesus quer, né? Que todos os meus passos sejam como Jesus mesmo. Isso aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer confessar o erro da privada? Não, né? Então, é isso aí. Você não venceu o maligno, filho. Né? Joia. Beleza. Vamos orar então, né? Pedir para que Deus possa te ajudar a ser um homem de Deus, né? E não nos entregar na mão do diabo. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos dá sempre a sua palavra. Obrigado, Deus, porque nós podemos vencer, Senhor, o maligno, e o Senhor nos dá autoridade para isso. E nós sabemos que Ele é incansável, mas nós queremos ser também, Senhor, incansável na Sua presença, nos Seus braços, na Sua proteção, incansável em buscar na Sua palavra a nossa direção, incansável na oração para que a gente possa se fortalecer em relação a tudo que o mundo pode oferecer para nós, e que nós, Deus, possamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Que nada, Senhor, venha nos impedir de Te servir. Nós sabemos, Deus, que essa palavra também nos traz um combate, e nós queremos combater, Senhor Deus, pela fé e acreditar que o Senhor está do nosso lado. Então, Senhor, muito obrigado, porque se o Senhor está do nosso lado, ninguém pode nos vencer, nem a morte, nem a vida, nem o próprio diabo, nem os anjos, nada pode nos separar do Teu amor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos ama de tal forma e que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Em nome de Jesus. Amém. Vou enxugar a louça.